Olá, meus queridos, estou muito feliz com a sua presença aqui neste canal e nós vamos tratar agora de um curso muito legal sobre processo de execução, então não perca, aproveite ao máximo. Nós vamos tratar aqui de todos os assuntos pertinentes, aquilo que é cobrado no exame da OAB, aquilo que é cobrado em concurso público, então espero que você aproveite bastante, tá? Vamos fazer aqui uma exposição teórica. Teremos alguns módulos separados aqui neste curso e também teremos resolução de questões. Assim fica mais fácil para você acompanhar, para você tirar suas dúvidas, tá? Então você vai fazendo junto comigo, resolvendo junto comigo essas questões também no decorrer do curso. Muito bem, para falarmos em processo de execução, é importante você saber o que é o processo, enfim, por que processo de execução. Então vamos lá, você já deve saber o que é processo. Não é? Sabendo que processo em termos jurídicos, porque a palavra processo vem lá do latim, de procedere, e vem dizer então uma sequência de etapas, né, de atos que são praticados. Quando falamos no processo judicial, muita gente pensa que o processo então é aquele instrumento para se aplicar a justiça. Muito bem, processo serve para pacificar conflitos. Então é através do processo, já que nós vivemos num Estado democrático de direito, já que é através do Estado que nós temos o acesso à justiça, já que não é dado a ninguém fazer justiça com as próprias mãos, nós outorgamos ao Estado o poder de dizer o direito. Jurisdição, direito, dição, dizer. Então o poder de dizer o direito é inerente ao Estado dentro desse nosso Estado democrático de direito. Muito bem. E no processo civil, eu disse que a finalidade nem é fazer justiça, mesmo porque a justiça é um acréscimo. O que se busca com o processo é pacificar conflitos, ou seja, uma vez decidida a questão de forma definitiva, não cabendo mais recursos, que ocorre aquele chamado fenômeno do trânsito em julgado, ou seja, da coisa julgada material, não se discute mais, está pacificado. É claro que quem perde sempre vai se sentir injustiçado, vai achar que aquilo não está muito legal e tal. Mas essa é a finalidade. É claro que se de alguma forma aplicar a justiça, melhor ainda. Mas a finalidade, então, inicial é pacificar. Claro que nós não estamos aqui fazendo nenhuma alusão ao processo penal, ao processo do trabalho, enfim, são áreas diferentes. Estou falando do processo civil. Por que isso? O processo penal ele busca a verdade real, né? Porque quando se fala em processo penal, estamos falando do sistema acusatório, enfim, e nós não podemos condenar ninguém em caso de dúvida, sem provas, né? Então é diferente. Já o processo civil, nós temos aí o princípio da preclusão. Então veja, se a pessoa não contesta, por exemplo, lá no processo de conhecimento, dentro do prazo legal, ocorre a confissão da matéria de fato. Isso já não acontece no processo penal. Então é por isso que vamos deixar bem claro aqui, nós estamos falando que o processo civil, ele busca a pacificação de conflitos. Tudo bem? Assim, ninguém faz nenhuma confusão. O processo de trabalho que eu mencionei aqui também, ele tem um princípio que o norteia, que é o princípio da primazia da realidade, que também ali o juiz deve buscar a verdade dos fatos para aplicar o direito. Muito bem, caminhando aqui para o nosso processo civil, nós temos o processo de conhecimento e nós temos o processo de execução. Nós tínhamos o processo cautelar, que na verdade deixou de ser tratado de forma autônoma no Código de Processo Civil com a reforma de 2015. Então nós temos processo de conhecimento, no processo de conhecimento nós temos procedimento comum, temos os procedimentos especiais e nós temos o processo de execução. Professor, então 2 processos aí, e qual é a diferença, para que serve, quando eu uso um, quando eu uso o outro? Vamos lá, quando você tem uma crise de certeza, a famosa pretensão resistida. Uma pessoa entende ser credora de um determinado objeto, de uma determinada prestação, e a outra, ela recusa, ela rejeita aquela pretensão, ou seja, ela resiste à pretensão. Conceito clássico de lide. Quando eu tenho essa pretensão resistida,
e eu não tenho um título que valide aquela pretensão, então eu tenho uma crise de certeza. Neste caso, nós vamos usar do processo de conhecimento. É através do processo de conhecimento que o juiz vai tomar conhecimento dos fatos, as provas serão produzidas pelas partes de acordo com a pertinência, né, como determina o Código de Processo Civil, e assim, ao final, o juiz profere uma sentença de mérito, uma sentença julgando procedente ou improcedente. Essa sentença, evidentemente, é passível de recurso. Você pode apelar contra a sentença, mas uma hora vai chegar um momento em que não caberá recurso. No recurso interposto contra a sentença, quem vai julgar é o tribunal respectivo, e o tribunal então profere um acórdão. Este acórdão pode ser objeto de recurso? Pode ser objeto de recurso especial, pode ser objeto de recurso extraordinário, dependendo do tipo de violação à norma, se for norma infraconstitucional, se for norma constitucional. Mas um dia não vai caber mais nenhum recurso, e aí ocorre o trânsito em julgado. Então vejam, quando eu tenho crise de certeza, processo de conhecimento. Agora, existem situações que eu já tenho um título. O que é um título? O título é um instrumento hábil a se promover um processo de execução. Então, eu preciso ter um título para executar. Nós chamamos de título executivo. Então, vejam, se eu tenho um título executivo, eu não preciso entrar com uma ação de conhecimento. Eu entro com uma ação de execução. Essa já é a primeira distinção importante aí. Mas como é que eu sei o que é um título executivo, o que não é um título executivo? Muito bem, vamos devagar que nós vamos explicar tudo isso de forma detalhada e mostrar o fundamento no Código de Processo Civil, assim você não vai esquecer nunca. Mas antes disso, é importante então nós já entendermos que o processo de execução já se diferencia do processo de conhecimento já de início. Vejam, no processo de conhecimento, você pede a citação do réu para que ele possa apresentar contestação, se assim ele entender. No processo de execução, o devedor é citado para pagar ou para cumprir a obrigação, sob pena de penhora, sob pena de multa diária. Então, o pedido já é diferente. Por quê? Porque no processo de execução eu já tenho certeza. Então, quando nós falamos em títulos executivos, nós vamos ver que para que eles realmente existam, nós precisamos de ter a ocorrência de três requisitos essenciais: a liquidez, a certeza e a exigibilidade. Se nós pudéssemos fazer, então, um comparativo entre processo de execução e processo de conhecimento, posso citar o seguinte, veja aí no painel. A atividade cognitiva, ou seja, a atividade de conhecimento, ela é primordialmente intelectual. E já a atividade executiva, ela é eminentemente prática. O que quer dizer isso? Bom, o que quer dizer isso é o seguinte: tanto o advogado, do autor, do réu, eles vão trabalhar as questões de fato, vão fundamentar, então eles vão entrelaçar o fato ao direito para se chegar a um pedido, enfim, e é o que vai fazer o juiz em sua sentença também. Então, tanto os advogados quanto o juiz, eles terão um trabalho intelectual muito sério, muito profundo para se chegar, então, a um resultado. No processo de execução, como eu já tenho um título, não há muito essa discussão sobre o mérito da causa. Eu tenho algo que não foi cumprido. É por isso que se diz que na execução nós temos uma crise de adimplemento. Eu já tenho um título que não foi cumprido. Então, quando há a crise de adimplemento, o processo correto é o de execução. Eu tenho um título executivo extrajudicial, esse título não foi cumprido, portanto, o descumprimento significa inadimplemento e há uma crise que precisa ser resolvida através de um processo, já que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, e faço então esse pedido de intervenção do Poder Judiciário através do processo de execução. Então, ainda nessas características, você já entendeu que no processo de conhecimento, olha só, o trabalho intelectual do juiz, que vai analisar tudo aquilo para dizer quem tem direito e tal. No processo de execução, por sua vez, veja,
o juiz ele é meio que um despachante. Ele pratica atos executórios, então ele confere, é claro, a legalidade. Nós sabemos que existem princípios constitucionais, inclusive, ninguém pode ser privado dos seus bens, da sua liberdade, sem o devido processo legal, não é verdade? Então o juiz ele vai zelar pela aplicação correta da lei, mas as decisões do juiz devem seguir na linha da busca da satisfação da obrigação, ou seja, do adimplemento. E ainda nessa comparação, podemos citar que a atividade do juiz no processo de conhecimento, ela transforma o fato em direito. Já a atividade no processo de execução, ela transforma o direito em fato. Então eu faço valer aquele direito. Quem tem legitimidade ativa, quem pode figurar no polo ativo de um processo de execução? Dê uma olhadinha aí no seu Código de Processo Civil, no artigo 778. O inciso 1, ele já de cara mostra para nós que a legitimidade ativa pertence ao credor. 778, inciso 1. Quem é o credor? O credor é aquele sujeito que figura como credor no próprio título executivo, ou seja, é o destinatário da prestação daquela obrigação. O inciso 2 fala que é o sucessor. Sucessor causa mortes. O sucessor, então, nós estamos falando dos herdeiros, quando se trata de causa mortes. Então, imaginem que alguém tinha um crédito com alguém, um dinheiro para receber, ele tinha um título executivo. Vamos imaginar que uma determinada pessoa recebeu um cheque. O cheque é um título executivo extrajudicial. E ele veio a falecer. Então, seus sucessores são legitimados ativo, de acordo com o artigo 778, parágrafo 2º. O cessionário. Cessionário, sempre que você encontra uma palavra com esse sufixo ário, é o destinatário. Que às vezes, algumas vezes a gente acaba se confundindo, né? Você fala, nossa, locatário, donatário, cessionário, quem é essa pessoa? Então pense assim, o ário, né, quando a palavra termina em ário, é o destinatário. Então, se eu estou falando numa locação, locatário é o destinatário da locação, então é quem aluga, né? O locador é o dono do imóvel. O donatário é quem recebe a doação, então já que é o destinatário, e o cessionário é quem recebe a cessão. Então, se eu sou cessionário, alguém cedeu um crédito para mim. Neste caso, eu sou cessionário, passo a ser credor daquela obrigação. Olha só, o inciso 4 fala do Ministério Público. Eu já faço uma observação para você, dê uma olhadinha aí no seu Código de Processo Civil, lá no artigo 177, o Ministério Público ele pode atuar em favor das pessoas que não têm condições. É isso mesmo. Pessoas sem condições, vítimas de crimes e seus herdeiros. Isso também está previsto lá no artigo 68 do Código de Processo Penal. O Ministério Público também atua em caso de danos ambientais, ele tem legitimidade ativa e também nos casos de direitos difusos e coletivos. Existem outras opções aí na legislação, mas estou elencando essas 3 hipóteses aqui a título de exemplo. O subrogado, quem que é o subrogado mesmo? Quem é o subrogado? Subrogado, quando eu pago uma obrigação de outra pessoa, eu me subrogo nos direitos daquele credor originário. Então eu paguei a dívida de um amigo. Meu amigo devia para o João. Eu fui lá e paguei, quitei o João. Os direitos que o João tinha em relação ao meu amigo foram transferidos automaticamente para mim. Um terceiro, que pode ser interessado ou não interessado, ele vai e paga ou cumpre a obrigação de outra pessoa. O advogado também pode promover execução. Não, o contrato de honorários do advogado é título executivo conforme estabelece o Estatuto da Advocacia. Então, com aquele contrato, o advogado não precisa entrar com uma ação de conhecimento para discutir se ele tem direito, se ele não tem, se ele trabalhou, se não trabalhou. Não, está tudo ali no contrato, está assinado, os valores que devem ser pagos estão definidos. Então, neste caso, se ocorrer o inadimplemento, cabe ao advogado ingressar com uma execução. Agora que nós já vimos quem tem legitimidade ativa, vamos falar quem tem legitimidade passiva, quem deve figurar no polo passivo do processo de execução.
O artigo 779 do Código de Processo Civil estabelece para nós, então, os legitimados passivos. Olha aí na tela, põe na tela aí, velho. Em primeiro lugar, nós temos o devedor, que é aquela pessoa que figura como sujeito passivo da obrigação. O espólio, então, no caso, o espólio, você, se não estudou ainda a parte de sucessões, o espólio é um complexo de direitos e obrigações do morto. Tá? Então, imaginem o seguinte, a pessoa faleceu, nós temos o princípio da Saizine, com a morte, imediatamente eu tenho a transmissão dos bens para os seus sucessores. Mas é claro que isso depende de uma regularização que é feita através de um processo de inventário. Falando em inventário aqui, a grosso modo, poderia ser inventário, rolamento, conforme a situação, mas isso nós discutimos numa aula de sucessões, e não aqui na aula de processo civil. Mas muito bem, através de um inventário nós regularizamos. Enquanto eu não tenho essa definição, vejam, a lei cria essa ficção jurídica chamada espólio, que é esse complexo de direitos e deveres do morto, e assim é feita a apuração num processo de inventário, e nós temos durante esse período, até que seja finalizada a partilha, nós temos o representante legal do espólio, que é o chamado inventariante. Então, o espólio também pode ser sujeito passivo de uma obrigação. Exemplo básico, o sujeito tem diversos imóveis, por exemplo. Ele morre e não pagou o IPTU de um dos imóveis ou de todos. A prefeitura vai executar. Mas nós sabemos que com a morte extingue a personalidade jurídica de qualquer pessoa física. Isso está lá no artigo 6º do Código Civil. Então, o processo se desenvolve contra o espólio. É claro que se já estiver ultimada a partilha, ou seja, já fizeram inventário, já finalizou, já houve a regularização dessa transmissão, então aqueles herdeiros que sucederam aquele imóvel passam a ser os responsáveis. Mas enquanto não ultimada, fica com espólio mesmo. O novo devedor, olha só um caso de assunção de dívida, alguém que assume, passa a ser novo devedor, inciso 3, ele também figura no polo passivo da obrigação. E vejam só, na sequência vem o fiador do débito, que é aquele garantidor, e também o responsável pelo titular de bem dado em garantia. Por que isso? Porque o fiador, quando nós falamos em fiança, nós estamos falando de uma garantia fidejussória, ou seja, pessoal. E nós temos garantias reais. Então eu posso dar em garantia algum bem, no caso de hipoteca, no caso do penhor, hipoteca para bens imóveis, penhor para bens móveis. E aí, neste caso, nós temos aí o inciso 4 que fala que o responsável, o titular, o dono, quem tem legitimidade sobre aquele bem dado em garantia, ele é um legitimado passivo para figurar no polo passivo da execução. Muito bem, falaremos agora sobre a competência. Quem é o juízo competente para processar e julgar o processo de execução? Tudo isso está definido pelo nosso Código de Processo Civil. Nós sabemos que ninguém pode ser processado pelo juízo incompetente. Então vamos lá. Regras de competência no CPC. Dê uma olhada no seu artigo 516. É importante que você acompanhe essas aulas com o seu código aberto. Abra o seu código, leia os artigos, faça as anotações, que assim facilita muito a sua compreensão. Então vamos lá. Inciso 1. Competência. Se processará nos tribunais nas causas de sua competência originária. Então, causas de competência originária dos tribunais, a execução deve ser feita também perante aquele tribunal. Exemplificando, no caso da hipótese do inciso 1. Vamos imaginar uma ação rescisória. Nós sabemos que a ação rescisória ela tem a competência originária no tribunal. Naquela ação nós tivemos uma condenação em honorários, por exemplo. A execução desses honorários deve correr perante aquela Câmara ou turma do tribunal que julgou aquela ação rescisória. Ou, por exemplo, um mandado de segurança impetrado diretamente no tribunal. Neste caso, a execução também deve correr por ali. Vamos para a próxima hipótese. Juízo da causa
que decidiu no primeiro grau de jurisdição. Então, quer dizer, aquele juízo que sentenciou o processo é o competente para a execução. Vejam, não confundam juízo com juiz, tá? Porque o juiz hoje está lotado numa determinada vara, mas amanhã ele vai para uma outra. Então, eu tenho um processo que tramita perante a primeira vara civil do Fórum Central, do João Mendes, aqui em São Paulo. Tudo bem, se mudou o juiz, a sentença foi proferida naquela primeira vara, quem estiver ocupando vai tramitar o processo, mas o juízo é o mesmo, primeira vara civil do Fórum Central de São Paulo. Tudo bem? Então, quem proferiu a sentença é o juízo competente para executar a sentença. No juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, arbitral ou de sentença estrangeira. No caso do inciso 3, que trata da sentença penal condenatória, nós sabemos que o juízo penal não pode executar matéria civil. Então ele condena o acusado a uma pena de restrição de liberdade e ele pode cumular essa pena também com uma indenização à vítima. Então essa indenização, uma vez transitada em julgado, ela passa a ser um título executivo. E essa execução não pode se dar perante a justiça criminal. E aí, qual é o foro, já que esse título não surgiu do próprio juízo civil? Neste caso, nós seguimos as regras de competência lá do Código de Processo Civil mesmo. Então, nós vamos propor no foro do domicílio do réu, ou ainda, que no caso nós vamos chamar de executado, ou ainda também podemos promover, por se tratar de ato ilícito, no foro do local do evento, local do fato. Isso também é possível. No caso do juízo arbitral, também domicílio do réu, regra geral, salvo se existir alguma cláusula diversa no contrato firmado entre as partes. No caso de homologação de sentença estrangeira, uma vez homologada pelo STJ, também vamos promover perante o foro do domicílio do réu, a vara civil. No caso do cumprimento de sentença, ainda falando sobre competência, a competência será exatamente daquele juízo que proferiu o título. Então nós temos aí uma regra absoluta. O mesmo juízo que proferiu a sentença deve fazer valer aquele título executivo. No caso de obrigação de fazer ou de não fazer, o exequente pode optar por requerer o cumprimento da sentença no local em que a obrigação deva ser realizada. Sentença penal condenatória, aí nós temos a questão de processo no juízo civil, como já comentei. No caso de título executivo extrajudicial, falando de uma execução, a competência será: vamos avaliar se existe eleição de foro no contrato celebrado entre as partes. Se houver, será no foro eleito entre as partes. Se não houver, regra geral básica do Código de Processo Civil, foro do domicílio do executado. Falaremos agora sobre os princípios gerais da execução na tela. Na verdade, se você abrir uma doutrina, outra, enfim, você vai encontrar diversos princípios que os doutrinadores enumeram. Nós trouxemos aqueles que entendemos que são os principais que você precisa saber para enfrentar uma boa prova aí de concurso, de OAB, então fique tranquilo. Vamos lá. O primeiro diz respeito à autonomia. Princípio da autonomia, nós tivemos essa modificação lá em 2005, quer dizer, eu estou falando 2005, antes mesmo do novo Código de Processo Civil. Em 2005 nós tivemos uma modificação no processo de execução. Por que isso? Porque o processo de execução ele tinha um procedimento mais burocrático. Olha só. Existia a execução de título extrajudicial, tudo bem, quando eu já tinha um título produzido fora do juízo, como eu já dei a título de exemplo, o cheque, a nota promissória, uma
confissão de dívida assinada pelo devedor e duas testemunhas, é um título executivo extrajudicial, eu entro com processo de execução. Mas, vejam só, quando eu tinha uma crise de certeza, eu não tinha título, eu entrava com processo de conhecimento. O processo de conhecimento tem todo aquele trâmite. Petição inicial, recebimento da petição, citação, aí nós temos a resposta do réu, a réplica, fase de provas, instrução, debate, se houver perícia, enfim, até você chegar aos memoriais e sentença. Aí pode ter recurso e tal. Quando não cabia mais recurso, então, nós tínhamos a fase da execução. Quando iniciava a execução, isso até 2004, até a reforma que ocorreu em 2005, o autor, o credor, ele passava a ser exequente, então de autor passava para exequente, ele precisava fazer uma petição inicial de execução de título executivo judicial, e essa execução, o pedido inicial era a citação do executado. É isso mesmo que eu estou falando. Então, quer dizer, aquele executado que foi citado no processo de conhecimento, ele era citado novamente. Olha que loucura. E aí, muitas vezes, nessa fase, a pessoa sumia. Então, você levava um tempo danado para citar no processo de conhecimento, para constituir o título, e aí, quando você chegava naquela fase de execução, que hoje nós chamamos de cumprimento de sentença, você precisava de citar e não encontrava essa pessoa. Então, o legislador acabou com isso. Então, ele colocou o quê? Ele colocou a fase de cumprimento de sentença como uma fase mesmo do processo de conhecimento, ou seja, uma continuação do processo de conhecimento. Eu não preciso citar novamente aquele executado que já foi citado no início do processo. O princípio da patrimonialidade, princípio importante, vejam aí que está no material, nós temos menção ao artigo 789 do Código de Processo Civil e também um julgado importante do Supremo no recurso extraordinário 466343. Bom, isso você já aprendeu lá nas obrigações. O devedor responde por suas obrigações com seu patrimônio. Ele responde com o seu patrimônio e não com o seu corpo. Isso já foi extinto lá atrás no direito romano, né? E quando nós falamos aqui em responder com o seu patrimônio e não com o seu corpo, nós não podemos ter a privação da liberdade por dívida. Ninguém pode ser preso por dívida civil, exceto no caso de pensão alimentícia. Nós tínhamos a prisão do depositário fiel, mas com este julgamento, então, entendeu-se pela inconstitucionalidade dessa prisão do depositário infiel. Portanto, prisão civil apenas em casos de inadimplemento de pensão alimentícia. O princípio da disponibilidade da execução pelo credor significa que o credor pode dispor do seu crédito, pode dispor do processo, enfim, dispor também no sentido de transigir, negociar, até mesmo abrir mão do seu crédito. O princípio da utilidade, ele vem revelar para nós aquilo que é inerente ao processo. O processo precisa ser útil. Eu vou executar, por exemplo, uma dívida de R$1. Só para movimentar a máquina judiciária, o valor que se gasta é muito maior. Então isso impactaria muito na utilidade deste processo. Princípio da menor onerosidade, esse princípio é importante, sempre cai em prova da OAB. Quando o credor, por diversos meios, puder promover a execução, ele deve fazer pelo modo menos gravoso. Então, quer dizer, o objetivo da execução não é escorraçar o devedor, não é humilhar o devedor, é sim a satisfação da obrigação. Então, deve-se valer do modo menos oneroso para o devedor. E é claro, o princípio do contraditório, ele é inerente ao processo, seja processo judicial, procedimento administrativo, nós temos o contraditório, a ampla defesa, e tudo isso também está assegurado ali no processo de execução. Requisitos da execução. Para se falar em execução, precisamos da presença concomitante de dois requisitos. Um deles é o inadimplemento e o segundo é o título executivo. Legal, vamos falar então primeiro sobre o inadimplemento. Quando nós falamos em inadimplemento, nós vamos analisar
a questão do tempo do pagamento, ou seja, a prestação não foi cumprida no tempo devido. E aqui a gente resgata alguns conceitos que você estudou lá atrás, em direito das obrigações. Vou me lembrar da mora, se é uma mora ex re, se é uma mora ex persona. Quando a mora é ex re, nós temos então o inadimplemento a partir do não cumprimento na data aprazada, ou seja, ex re recai sobre a coisa. Venceu, está em mora. Quando a mora é ex persona, então o legislador exige a notificação do devedor para que ele seja considerado constituído em mora. É importante lembrar destes conceitos, dê uma olhadinha lá no seu Código Civil, artigo 397. Então, quando a lei exige a notificação do devedor, para que ele seja considerado em mora, é indispensável a sua notificação. Para nós podermos falar, então, em inadimplemento e cumprir com esse requisito aqui estabelecido. Quando nós falamos no lugar do cumprimento da obrigação, eu preciso também voltar a alguns conceitos básicos lá do direito das obrigações, que nós temos lá as obrigações que são quesíveis, lembra disso? Quesíveis, meu Deus! Temos as quesíveis e as portáveis, querable e portable. Quesível significa buscável, portável significa levável. Você fala, tudo bem, não resolveu a minha vida ainda, não entendi nada. Bom, a obrigação quesível significa que o credor vai ao encontro do devedor. É o credor quem se desloca, é o credor que vai cobrar. É o senhor barriga que vai cobrar o aluguel lá na Vila do Chaves. Então veja que é o credor que está se deslocando ali. Isso foi estabelecido entre eles. Agora, quando o credor ele estabelece assim, você vem pagar aqui no meu endereço, ou eu vou emitir um boleto para você e você vai pagar. Essa dívida é portável, levável. Então, vejam que isso tem importância. Fala, por que tem importância? Para se aferir o inadimplemento, eu preciso saber se o credor que tinha a obrigação de ir buscar, se ele foi no dia certo ou não foi. Porque se o credor não compareceu, ele não pode alegar a mora do devedor. Se a obrigação for condicional, se a obrigação é condicional ou a termo, eu não posso exigir o cumprimento da obrigação antes do implemento da condição. Aquelas obrigações bilaterais, obrigações sinalagmáticas, eu não posso exigir o cumprimento da outra parte se eu não cumprir com aquilo que eu devia. Então, se eu tenho ali aquelas obrigações que são mútuas, recíprocas, se eu não cumprir com a minha parte, não posso exigir o cumprimento pela outra parte. Então, tudo isso para verificar se estão presentes os requisitos da execução, no caso, o requisito específico do inadimplemento. Então, tudo isso é matéria de alegação pelo devedor ou pelo credor, no caso de um processo de execução. Então, para que eu possa justificar uma execução, eu vou falar do inadimplemento e vou esmiuçar aí qual é a hipótese e demonstrar que realmente houve o inadimplemento. O próximo requisito é o título executivo. Não há execução sem título. É nula a execução sem título executivo. Beleza? Pegou essa regra? Não esqueça. Já sei que o título executivo é indispensável à propositura de uma execução. Detalhe importante: somente lei pode criar título executivo. Então eu não posso inventar um título que não esteja previsto em lei. E onde é que está previsto na lei? Bom, nós temos o artigo 515 e o artigo 784, que nós vamos tratar, então, analisando os títulos executivos judiciais e extrajudiciais. É possível falarmos em cumulação de títulos. Então, imaginem que o mesmo devedor seja devedor de mais de uma obrigação contra o mesmo credor. Eu tenho 2 cheques da mesma pessoa. Ela não pagou nenhum dos dois. Os dois voltaram sem fundo. Você fala, meu Deus, cheque, professor, isso existe ainda? Pois é, né? Então veja, ou eu tenho uma nota promissória. Hoje em dia as pessoas não usam mais isso. Usam,
Usam sim. Eu tenho confissão de dívida, eu tenho 2 dívidas que a pessoa assumiu comigo, não pagou. Eu posso acumular esses 2 títulos em um único processo. Olha só, isso que eu vou falar agora, você tem que anotar. São os requisitos do título executivo. Então eu já sei que para existir uma execução é necessário um título executivo. E o título executivo, para que ele realmente seja um título, ele precisa contemplar 3 requisitos: liquidez, certeza e exigibilidade. Os 3 requisitos devem estar presentes de forma simultânea, senão o título não vale de nada. Certeza. A certeza diz respeito à existência daquele débito. O título ele deve estar em ordem, respeitando todas as formalidades legais. Então, vamos pensar num título executivo judicial. Eu tenho uma sentença condenatória, uma sentença civil que condena alguém a pagar um determinado valor a outra pessoa. Tá, então isso tudo está bem documentado, está escrito e tal, mas essa outra pessoa, ela recorreu dentro do prazo, ela apelou daquela sentença. Aí eu pergunto, eu tenho certeza? É certo esse título? Porque liquidez eu tenho, tá? O valor certinho lá, né? Ó, exigibilidade, a dívida já venceu. Mas eu só terei essa certeza com a definição, com o trânsito em julgado da sentença. Se ela não transitou em julgado, não tenho. Então o título deve estar em ordem. Eu tenho uma confissão de dívida assinada pelo devedor, reconheceu firma da assinatura no cartório e tem uma testemunha que assinou. Isso não vale como título porque, em termos formais, a lei exige 2 testemunhas e eu só tenho uma. Então aí já compromete o requisito da certeza em razão da forma que foi feito este título. Liquidez. O valor deve ser líquido. O valor a ser executado deve ser líquido, deve estar ali impresso no título. É claro que eu posso ter a necessidade de fazer uma atualização do valor, mas isso não retira a liquidez do título, tudo bem? E a exigibilidade diz respeito a exatamente a possibilidade de se exigir imediatamente aquele título. Olha, eu tenho lá um título que tem valor, então, beleza, eu tenho liquidez, ele cumpre todos os requisitos legais, eu tenho certeza, mas o vencimento está para o mês que vem. Então, ele ainda não é exigível, então eu não posso cobrar, porque eu vou esbarrar fatalmente no requisito da exigibilidade que necessita do inadimplemento. Se ele não venceu ainda, não posso considerar aquele devedor inadimplente. Bom, meus queridos, essa é a nossa primeira aula introdutória. Agora, na próxima aula, eu vou fazer então uma exploração maior dessa questão dos títulos executivos, judiciais e extrajudiciais. Então não perca, está muito legal a aula e eu espero por você. Até a próxima, um grande abraço.